Vamos fazer a leitura? Lucas 14, 15. Então vamos aqui entender essa parábola. Olha só, igreja. O dono da casa aqui representa quem? Deus. O grande banquete aqui que está sendo ilustrado representa o reino que nós buscamos, o reino de Deus, é o reino. E aqui a gente vê também que os convidados têm ali a sua, vamos dizer assim, as pessoas, era a nação, era aquele povo que havia então rejeitado o convite. Então, dado aqui as proporções da história da parábola, fica fácil a gente compreender, irmãos, sobre o assunto que está sendo aqui tratado. Veja que por 3 situações diferentes, casos diferentes, chegaram com as suas desculpas para dizer o motivo da desistência ou ausência daquela participação da festa. E aqui a gente leva, irmãos, para o lado espiritual e a gente traz para a nossa vida, e muitas vezes a gente então se depara também dando desculpa para tudo. Veja, irmãos, que a gente muitas vezes tem desculpa já na ponta da língua. Tem gente que a desculpa dela, irmãos, parece até verdade. Ontem eu lembro aqui a frase que o pastor Carlos disse, que tem gente que ela dá uma desculpa que, olha, é uma grande mentira que a pessoa está dizendo, está falando, mas a desculpa que ela está dando parece até verdade. Muitas pessoas já ficaram profissionais no que, igreja? Nas desculpas. Desculpa na ponta da língua. Só que a desculpa está sendo o que, igreja? Uma grande mentira dita diante da situação. Então, igreja, é para a gente refletir, é para a gente analisar, é para a gente rever os nossos conceitos. Como que eu estou vivendo? Como que eu estou na vida? Será que eu vivo dando desculpas? Eu me lembro, irmãos, que acho que uns 4, 5 meses atrás, não recordo exatamente o tempo, mas aqui mesmo já em Sorriso, Deus me deu uma palavra, eu já compartilhei com os irmãos sobre as desculpas dadas. Na ocasião, eu lembrei da desculpa que Moisés estava dando para Deus. Lembra quando Deus chamou ele para a missão e ele começou a dar desculpa? Eu não estou preparado, eu não posso, eu não sei falar. Até que então Deus deu uma dura nele, porque as desculpas que Moisés estava dando não estava convencendo a Deus. Aí eu acho que você vai recordar, eu até disse naquela ocasião que as desculpas que nós damos, muitas vezes convencemos os homens, mas nós não convencemos a Deus. Você pode dar uma desculpa para o seu patrão, você pode dar uma desculpa, irmãos, para o pastor, você pode dar a desculpa para alguém, e a pessoa fala assim, não, olha, a pessoa tem razão, ela está dizendo aí, a ausência dela, a falta dela, ou a justificativa dela é para ser levada em consideração. Então, a gente, muitas vezes, nós aceitamos, nós então somos convencidos. Mas a questão, irmãos, é que aqui está falando do reino, aqui está falando de Deus. Então o que adianta eu convencer você, o que adianta você me convencer, você convencer o seu marido, sua esposa, seu filho, mas essa desculpa não convence a Deus. Essa desculpa Deus, irmãos, não aceita, porque, como diz, não cola. Isso para Deus, irmãos, é desculpa, onde Ele já ouviu tanto de nós as mesmas situações, as mesmas coisas do dia a dia. Então nós precisamos atentar bastante para então não viver de uma forma repentina, onde a gente acha que está por cima com Deus, porque eu dei a desculpa, o fulano aceitou, o ciclano até entendeu, a gente fala, opa, tá tudo certo, porque o marido entendeu, a esposa, o patrão, o pastor, alguém que eu justifiquei, aceitou. Mas e Deus? A questão é Deus. Aqui, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que a parábola está se referindo a Deus e ao reino de Deus. Olha só, vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, o versículo 18. Troca a tradução aí para mim. Diz assim: eles, porém, começaram um por um a apresentar o que, igreja? Vamos ler em voz alta? Começaram um por um a apresentar desculpas. Qual que foi a desculpa do primeiro? O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade e preciso
vê-la. Por favor, desculpe-me. Amém. Olha só, igreja, vê se tem sentido isso. É claro, hoje em dia tudo é possível, né? Mas eu acredito, irmãos, que ninguém compra algo sem ver primeiro. Como que você vai comprar uma propriedade? O caso está falando de uma propriedade, e ele está falando, eu comprei, agora eu preciso ver. Era para ser o contrário, primeiro você vê, analisa, primeiro você vê se é isso mesmo que está dentro do padrão que você estabeleceu, que você quer, para depois então tomar a decisão de comprar. Mas quando a gente, irmão, já tem uma desculpa no coração para aplicar, para dizer, veja, não cola. Como que eu posso comprar algo para depois ir ver? E se aquilo não me servir, não prestar, não funcionar, se aquilo me trazer aí grandes prejuízos, depois, irmãos, imagina para reverter isso. Então a desculpa não colou, a desculpa não funcionou, não foi aceita. E aqui, pegando esse ponto aqui, eu quero aplicar aqui, irmãos, para o lado trabalho. Trabalho, propriedade, correria, você fazendo, você comprando, vendendo, você negociando, você trabalhando. A reflexão é, irmão, será que no seu trabalho você não tem dado desculpas? Que isso pode te atrapalhar, logo lá na frente? Talvez agora, talvez no momento, o patrão, a pessoa responsável, ela está só ouvindo as suas desculpas. Mas uma hora essa desculpa não vai funcionar, não vai servir. Então, profissionalmente, irmãos, como está a sua vida, diante desse posicionamento aqui? Será que eu estou dando desculpa? Eu cheguei atrasado hoje, olha, foi por causa da chuva. Cheguei atrasado porque eu acordei tarde, cheguei atrasado por causa de uma dor que eu estava. Irmãos, uma hora isso pode ser causa justa, é mandado embora. Não é verdade, irmãos? Uma hora essa desculpa não vai funcionar, não vai ser aceita. Então, pegando aqui esse primeiro ponto aqui, profissionalmente, será que você não tem dado desculpa, além, irmãos, do que realmente é para ser? É algo para a gente analisar. Olha o Senhor nos mostrando aqui, fazendo a gente, opa, aonde que eu estou errando? E às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que a vida financeira travou, a vida financeira está estagnada. Está aí as desculpas. As desculpas que convencem o homem, mas não convence Deus. Deus está vendo que isso não é certo. E aí a pessoa, ela continua insistindo nas desculpas. Vamos para o segundo caso? Então, o primeiro caso aqui, lado profissional, tá? Pare de dar desculpas. Aonde, igreja? Na área profissional, no seu trabalho, né? Versículo 19, isso, né? O segundo caso. O outro diz, acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, desculpa. Outro caso, né? Aqui também, se a gente for levar aqui para o lado, como que pode você, ainda que seja as juntas, né, de boi, como pode você comprar algo sem se você estar ciente do que você está comprando? Então precisa ser atentado também, irmãos, porque olha só, nesse lado aqui, nesse segundo, desculpa aqui, eu vejo que isso tem feito muitas pessoas a não terem mais tempo, porque elas acabam vivendo de uma forma desorganizada, as desculpas, de uma forma desorganizada, que ela perde o controle até mesmo da sua prioridade. A prioridade, irmãos, ela tem que ser em primeiro lugar Deus, casamento, filhos e assim por diante. Não pode inverter esse princípio. Tem gente que coloca, às vezes, os negócios em primeiro lugar, acima de Deus, acima da família, acima... Não, irmãos, primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho, depois outras coisas, Então veja quais são as suas prioridades, porque olha só, igreja, as nossas desculpas revelam as nossas prioridades, quem estamos então priorizando, E a gente vê, igreja, que muitas são as pessoas que perderam a direção, elas estão perdidas porque elas já não têm mais aquela prioridade, de buscar primeiro o reino de Deus, buscar as coisas de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas ela fica ali, inverteu os valores, e ela fica ali dando as suas desculpas, achando que está tudo certo. Terceira desculpa aí, terceiro caso, versículo 20. Ainda o outro diz,
acabo de me casar, por isso não posso ir. Está falando de que, igreja? Casamento, relacionamento, família. Casamento não é problema, família não é problema, mas nós vivemos dando desculpa, dizendo que o casamento é um problema, a família é um problema, o filho é um problema, é a causa disso que está acontecendo. Quantas pessoas que ficam, irmãos, dando desculpa dizendo isso, né? Se você tem passado por uma dificuldade no casamento, uma dificuldade, irmãos, na família, né, no relacionamento, ontem aqui na oração Deus me fez lembrar daquele versículo bem conhecido de Crônicas: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, vamos pegar aqui a parte do humilhar. Humilhar, irmãos, é você se prostrar aos pés do Senhor e reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados, reconhecer, né, a maldade do coração, se assim existe, né, a iniquidade, aquilo que está atrapalhando. Porque muitas vezes, levando aqui para o lado do casamento, muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil no relacionamento e ela às vezes só acostuma ou já acostumou de apontar o causador do problema no casamento é o cônjuge, é o marido, é a esposa. Não, assuma, eu sou, né, o problema, eu sou a dificuldade que estamos passando. Enquanto não tiver, irmãos, reconhecimento, enquanto a pessoa ela não reconhecer as suas falhas, seus erros, as suas, né, dificuldades, as coisas, a tendência é só piorar. Então tá com dificuldade no casamento, na família, para de dar desculpa, assuma ali a situação que é difícil e fala: Senhor, o erro está em mim, Senhor, mas eu quero sair desse erro, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser aperfeiçoado. Irmãos, para Deus sarar a sua terra, segundo o versículo de Crônicas, para Deus então, né, mudar a sua vida, tem que se humilhar. Veja que o requisito é: o povo está clamando, o povo está invocando, mas muitas vezes não está se humilhando. Se humilhar é você, irmãos, abrir o coração, é você se render por completo. Senhor, eu estou passando por dificuldade, essa luta, Senhor, é minha culpa. Mas aí o que a gente às vezes enxerga, o que as pessoas dizem? Sempre apontando: não, é o fulano, é o marido, é a esposa, é o filho que é o culpado, é o causador desse problema. E aí vive dando as desculpas. Então pare de dar desculpas, né? Tem um problema no relacionamento, tem um problema familiar, irmãos, assuma a responsabilidade, vai aos pés do Senhor, né, e procura solucionar esses problemas e pare de dar desculpas, né? As desculpas, elas só vão estar ao ponto de se estender, né? Me lembro aqui que o pastor falou ontem de uma situação, né, que quando então as pessoas elas vivem dando desculpas, irmãos, elas já não estão mais disponíveis, né? No sentido assim, se eu estou pronto, disponível, eu não dou desculpa. Pode olhar para qualquer área. Quer mudar o seu casamento? A pessoa que quer mudar, irmãos, ela está disponível, ela está pronta. Se que depender de mim, vou fazer para mudar o meu relacionamento, meu casamento. Então ela não vai ficar dando desculpas, né? Pode levar para o lado do trabalho, pode levar para o lado vida espiritual. Então as pessoas que, irmãos, vivem dando desculpas, elas não estão disponíveis, elas não querem. Porque se a gente olhar para essa parábola, veja que os convidados, eles não estavam disponíveis, eles não quiseram, porque se quiseram, não iam dar desculpas, né? Como você está disponível ou você vive dando desculpa? Você está querendo resolver o problema ou você vai dar mais uma desculpa para esse problema, né, se estender mais ainda? É coisa para a gente parar para refletir, né? Eu quero resolver o problema, então eu preciso parar de dar desculpa e eu estou disponível, eu estou pronto aqui para estar então solucionando esse problema que precisa ser solucionado. Vamos continuar aqui, igreja. Paramos lá no verso 20, né? A terceira desculpa foi: casei, portanto por isso não posso ir, né? A terceira desculpa. Veja que é desculpa no trabalho, é desculpa na vida financeira, é desculpa no casamento, é desculpa na vida espiritual. A pessoa ela tem, irmãos, uma tendência de ficar sempre se justificando, sempre dando desculpas. Versículo 21, vamos lá. O que está escrito aí? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor.
Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vai rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Meu Deus, irmãos, vamos pegar aqui, ó, a parte espiritual. Tenta assimilar aí. Esse dono da festa e dono da casa representa quem mesmo? Deus. Os convidados é o povo. O povo deu desculpa e não quis participar da festa. O que o dono da festa fez? Deixou de lado. Irmãos, quando a gente vive dando desculpa, Deus deixa eu e você de lado. Deus deixa a gente fora do plano que Ele tem para nós. Ó, planejamento, é o reino. Planejamento, né? A festa. Não quer? Vai ficar dando desculpa? Irmãos, eu não sei se você já viu aquele ditado assim, que diz assim: se não quiser, tem quem queira. Não é assim o ditado que se fala aí? Que se não quiser, tem quem queira. Os convidados não quiseram, ficaram dando desculpa. Você acha que o dono da festa ficou atrás, irmãos? Por favor, participa dessa festa, por favor. Participa do reino, por favor, olha. Você acha que isso aconteceu? Não. Irmãos, se a gente ficar dando desculpa, nós vamos ser deixados de lado pelo próprio Deus. O próprio Deus, o próprio Senhor, né, o dono da festa, deixou os convidados de lado. Não quer? Não é obrigado. Como eu estou dizendo aqui, se não quer, tem quem quer. Vai para onde? Vai para as praças, vai para os becos, vai para as ruas, porque lá tem gente disponível. Tem gente que quer, tem gente que irmãos, não fica dando desculpa, né? Então, olha só, faça uma reflexão. Qual é a desculpa que você vive dando? Essa desculpa que você dá, irmãos, tem gente que não dá não, né? Eu não quero fazer isso, eu não estou de acordo com isso, eu não acho certo isso. Nunca foi eu e você, irmãos, sempre é o reino de Deus, sempre é Ele. Lembre-se que diminua eu e que Ele cresça. Não é mais a minha, a sua vontade, mas sim a vontade dEle, né? E muitas vezes, irmãos, olha, pode ter certeza disso, que o que Deus tem para nós sempre vai, irmãos, muitas vezes nos contrariar, porque a palavra dele nos confronta. A palavra dele, irmãos, nos coloca no alinhamento, porque a ação da carnalidade do mundo vai sempre, irmãos, confrontar com aquilo que o Senhor tem, porque o que o Senhor tem é santo, é puro, né? É limpo. Então nós temos que entender que eu tenho que estar de acordo, parar de dar desculpas, estar disponível para o reino, para o dono do reino, né? É para Deus. Eu tenho que estar disponível para a obra, eu tenho que estar disponível para fazer a vontade de Deus. Quantos de nós que quando somos chamados... Vamos levar um pouquinho aqui para o lado espiritual, irmãos, para o lado da fé? Vamos na igreja hoje? Hoje não, estou cansado. Quantos que receberam o convite hoje para vir cultuar? Quantos que receberam, irmãos, a chamada para participar da reunião? Muitas pessoas até se empolgaram, até falaram, hoje eu vou, mas aí chegou de última hora, não, eu estou cansado, trabalhei demais. É claro que a casos e casos, eu já me deparei em outras situações, que às vezes, irmãos, os que mais trabalham, também os que mais participam dos cultos, porque estão disponíveis, estão, irmãos, querendo buscar a Deus. É claro que tem gente que vai dar, né, aquela desculpa, não, eu trabalhei demais, mas então os que vêm é tudo desocupado? Não, são trabalhadores, são pessoas que pegam no pesado, no dia a dia, não é verdade, irmãos? Então a gente tem que parar de dar desculpa. Quando o Senhor te convoca, né, para uma reunião, um culto, para um momento de devocional, um momento de leitura bíblica, quantas vezes a gente fica dando desculpa? Não, hoje não, amanhã eu vou ler, amanhã eu me consagro, amanhã eu jejum, semana que vem eu vou me santificar. Sempre dando desculpa, adiando aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Cuidado, irmãos, é um alerta para mim e para você, principalmente pegando essa parte aqui. Os que deram desculpas, eles foram deixados de lado. Foram deixados para fora. Entende, irmãos? Para fora do reino. Se a gente ficar dando desculpa aí, nós vamos ficar para o lado de fora. Ontem eu me lembrei das 10 virgens. 5 estavam imprudentes, sem azeite. Não estavam prontas. Estavam atrasadas, estavam desatentas, estavam sem unção. E
Quando o noivo veio, o que aconteceu? A porta se fechou. E ficaram, de fora lá batendo, abre a porta, abre a porta. Irmão, já foi. Então por isso que Isaías diz, busque ao Senhor enquanto pode se achar. Para de dar desculpa. Por mais que cansativo seja, e né? Irmãos, quem disse que servir a Deus é fácil? Há uma renúncia que tem que ser feita para servir a Deus. Jesus foi bem claro quando disse, se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue. Quantas pessoas, nós podíamos estar em casa, descansando, desculpa a expressão, né, com a perna para cima, assistindo, né, talvez indo ao shopping, talvez indo à praça, poderíamos estar, irmãos, se divertindo, mas você decidiu vir, e você renunciou a algo para estar aqui, né? Você deixou de fazer algo para estar aqui. Usando aqui a palavra, irmãos, você está disponível para o rei, você está disponível para o dono do reino, né? Você quer estar dentro da festa, você quer estar dentro do plano do dono da festa, né? Mas são aqueles que vivem dando desculpas, né? Não só de vir à igreja, não só de orar, não só de santificar, de consagrar, de jejuar, mas tantas outras desculpas. Irmãos, isso é para ser levado para todas as áreas, espiritual, família, casamento, com filhos, trabalho, é para tudo. Pare de dar desculpas. As nossas desculpas convencem os homens, mas não convence a Deus. Você pode repetir isso comigo? As minhas desculpas podem convencer o homem, mas não convence a Deus. Isso é muito sério, irmãos. As nossas desculpas podem deixar a gente de fora do plano de Deus. Eu quero fazer essa oração com você agora, irmãos. Não fique fora do plano de Deus. Não fique fora do planejamento que Deus tem para a sua vida. Não fique de fora daquilo que o Senhor planejou, né? Que você estivesse dentro daquilo. Porque Paulo fala, irmãos, em Romanos, que a vontade de Deus é o quê? Boa, é perfeita, é agradável. O que Deus tem planejado para você, para a sua família, irmãos, é coisa boa, é coisa perfeita, é coisa que vai agradar o teu coração, que você vai ficar feliz. Mas nós precisamos vencer, irmãos, esse mal chamado desculpas. Amém, igreja? É algo que precisa ser passado por cima, passado adiante. Senhor, as desculpas não vão mais me prender, as desculpas não vão mais me tirar do plano que o Senhor tem. Esse homem, esse dono dessa casa tinha um plano de festejar, de uma ceia, uma grande ceia. Só que os convidados preferiram dar desculpas e eles ficaram fora da grande ceia. Terminando aqui o versículo 24, o que eu acabei de dizer. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, quem são esses? Os que deram desculpas, foram convidados, nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Isso aqui revela, igreja, a falta de sinceridade, né, que esses três tiveram ali diante do dono da casa e ficaram de fora. Não fique de fora do reino de Deus, não fique de fora da vontade de Deus, não fique de fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas. Pare de dar desculpas.